Então vamos lá. Com base no que a gente tinha visto aí na aula anterior, que era a parte lá de espelhos, vimos como formava imagem, diafragma, como tirava foto, né? Deu uma introdução básica aí, né? E aí o que a gente vai ver hoje? Hoje a gente vai ver o conceito de formação de imagem, ou cor. Como que a gente enxerga uma cor, né? Então o primeiro passo que a gente tem que entender é com relação ao nosso espectro visível. Ou seja, existe uma faixa de luz que é o que a gente enxerga, né? Posteriormente a gente vai falar mais sobre isso. É algo até que a gente está debatendo com o terceiro ano. Só que com o terceiro ano a gente está vendo a parte de ondulatória. Então tem um plus a mais aí para o terceiro. Mas o que acontece? É, enxerga com X, como sempre. Então, nós, como seres humanos, enxergamos uma faixa de luz. E essa faixa de luz é chamada de espectro visível. Alguns animais, por exemplo, cachorro, é, cobra, entre outros, enxergam faixas diferentes e enxergam formas diferentes. Por exemplo, o cachorro ele não distingue cor. O boi não distingue cor. Ele vai enxergar preto e branco. O que ele enxerga são tonalidades de cores. Mas em resumo, para que a gente possa enxergar alguma cor, ver a cor de um objeto, temos que ter o seguinte efeito. Imagina esse seguinte caso aqui, ó. A luz branca ela vai estar chegando no objeto. E aí, o que faz com que, por exemplo, esse objeto ele seja verde? Ou esse objeto ele seja, por exemplo, azul? O simples fato que para a luz chegar, ela tem que chegar no meu olho. Ou seja, a luz tem que bater no meu olho. Então, o que vai acontecer? A luz ela vai bater nesse objeto, o objeto ele vai absorver todas as cores, menos a cor que vai vir para o meu olho. Então eu acho que eu tenho aqui, deixa eu ver se estou vendo se eu acho uma fotinha interessante. Tem outra interessante ali também que eu vou pegar. Então, por exemplo, o que vai acontecer aqui? No meu objeto azul, a luz vai bater nele, o objeto azul ele vai absorver todas as cores, menos o azul, e o azul vai vir para o meu olho. Né? Essa aqui está melhor. A mesma coisa vai acontecer com vermelho, vai acontecer com verde. Então, eu posso dizer o seguinte: se eu tiver um objeto verde, esse objeto ele absorve todas as cores, menos o verde. Se for azul, vai absorver todas as cores, menos o azul. Se for branco, ele vai absorver todas as cores, menos o branco. E, quer dizer, menos o branco não, na verdade ele não absorve as cores, né? E o preto, ele vai absorver todas as cores. Então a formação de cor, ela vai funcionar exatamente dessa forma. Então aqui, ó, talvez uma forma mais simples para a gente poder identificar, seja exatamente com o olhinho aqui que eu estava querendo achar. Então a luz ela vai bater no objeto e ela vai ser refletida pelo objeto. Ou seja, a forma com que a gente enxerga uma cor vai depender exclusivamente, né, da estrutura química do material e tudo mais. Então deixa eu botar. Então, por exemplo, a luz ela vai ser absorvida ali para o objeto
E essa luz que ela é refletida, ela vai ser a cor desse objeto que a gente tem para poder enxergar. O branco ele é uma exceção porque ele reflete toda a luz. E isso é muito importante, por exemplo, que se a gente for passar, digamos num dia de calor, né? Se a gente for sair com uma roupa branca, é muito diferente se a gente for sair com uma roupa preta. A roupa branca, por ela refletir a luz, ela está refletindo também o calor. Então a gente não aquece muito. Diferente, por exemplo, da luz preta. A luz preta, ela absorve todas as cores. Luz preta não, é preto, né? Preto não é luz. Mas ele vai absorver todas as cores. Então, a gente não enxerga nada. Basicamente é esse conceito. E como que a gente enxerga os objetos? Como que faz essa mesclagem, né, do funcionamento do olho? Deixa eu ver se eu acho uma fotinha. Nosso olho ele vai ter sistemas especiais que têm a função de absorver, né, essas cores, que se eu não me engano eu chamo de bastonetes, mas não são bastonetes. Então o que que acontece? Nosso olho ele tem componentes referentes à luz. Agora eu achei a fotinha que eu queria. E ele vai funcionar da seguinte forma. Nosso olho... Não gostei dessa foto não. Deixa eu ver se eu acho uma melhor. Pronto. Então nosso olho ele vai ser composto de vários sistemas nervosos, né, que eles chamam de células fotossensíveis, fotorreceptoras. E aí qual é a grande função dessas fotorreceptoras? Então a gente tem ali as células cones e as células rods, que agora eu esqueci o que é rod. Deixa eu botar aqui. Bastonete. Eu sabia que tinha algum bastonete em algum lugar? Então, o funcionamento da gente enxergar as cores vai ser dado exatamente por esse sistema aqui, ó. Deixa eu botar aqui. Então, como que a gente identifica as cores? Vamos lá, que eu vou escrevendo aqui que vai ficar mais fácil. Então, o olho humano, ele apresenta células cones, células sensíveis à luz. E aí, qual é a grande função dessa célula sensível à luz? Quando a luz chega nela, ela emite um impulso nervoso. Esse impulso nervoso é o que vai para o nosso cérebro e é onde é decodificado e é onde se transforma lá na cor que a gente quer, né? Basicamente é assim que funciona. Nosso cérebro faz essa interrelação. E aí qual é a grande sacada? O olho humano ele vai apresentar essas células sensíveis e são basicamente duas células. As células cônio, elas são responsáveis pelas cores. Ou seja, nós temos três delas. Uma que é responsável pela vermelha, né, que a gente chama lá de red. A outra que é a verde. E a outra que é azul.
Então, cada uma delas vai estar basicamente acomodada a um desses sistemas diferenciados. Então, a cor que a gente enxerga são elas. São esses três carinhas aí que vão estar trabalhando. Só que aí como que funciona a visualização dessas cores? Ele vai visualizar através de uma fragmentação, ou seja, digamos que a luz chega até a gente. Digamos que ela chegue até a gente. O que vai acontecer? Através dessa combinação, dessa proporção de cores vermelhas, azuis e verdes, eu vou ter a formação da minha cor. Ou seja, se chegar, digamos, muito vermelho e muito azul, né? Eu vou ter ali um roxo. Se chegar o azul e chegar o verde, eu vou ter um amarelo, né? Se chegar o, sei lá, quais são as outras coisas que se misturam. Conforme vai chegando essas misturas, dependendo da composição que elas vão tendo, eu vou ter exatamente diferentes cores do meu espectro. Só que qual é o grande problema? Para se identificar as cores, se gasta muita energia. Então, vou botar aqui. Então, nós, o que acontece? Se gasta muita energia para poder identificar essas cores. E às vezes não se torna muito necessário. Então, esses caras, eles se aparecem muito mais aqui, ó, se a gente for ver na fotinho, os cones, eles estão muito em menor quantidade do que os rods, que são os bastonetes. Então, nosso corpo, nosso olho, ele tem uma capacidade para poder enxergar cores muito menor do que o rod, que é o bastonete, que ele é responsável pela profundidade. Então, exemplificando aqui o que eu acabei de falar, para se identificar as cores se gasta muita energia, assim existem poucas células, cones, em comparação com os bastonetes. Os bastonetes são os nossos rods. Então, qual é a grande função dos rods, que são as células bastonetes, que são exatamente esses caras todos aqui, ó. Eles têm a função de identificar para a gente, por exemplo, profundidade. Ou seja, então, basicamente, o que vai acontecer? Nossa visão, deixa eu ver se eu acho algo aqui parecido. A nossa visão ela funciona da seguinte forma: nós não enxergamos colorido totalmente. Nós enxergamos apenas colorido no meio, e em volta da nossa visão ela é preta e branca. Exatamente porque não tem uma necessidade da gente poder enxergar todas as cores, para não ter um gasto muito grande. Então, deixa eu ver se eu acho alguma foto aqui. Eu acho que eu não vou achar. Mas aí qual é a ideia? A princípio, a profundidade ela é algo muito mais importante do que a cor para a gente. Por quê? É através da profundidade, por exemplo, que eu vou saber se tem uma presa que ela está muito perto ou ela está muito longe. Ou seja, quando eu for caçar, né? Lembra que a gente tem nossa evolução aí associada. Então, quando eu vou ter um ser vivo, ele antigamente lá eles caçavam, o que acontecia? Eu tinha basicamente a importância de poder identificar se essa presa estaria perto ou não, ou até esse predador, né, um tigre, algo do tipo, eu tinha que saber se esse cara estaria perto ou não, para saber se eu consigo atacar, se eu consigo chegar perto ou se eu consigo defender, né, fugir, né, digamos assim. Então é importante, muito mais importante eu ter essa noção de profundidade
Olá, Gustavo, tudo bem? Então, para você que está chegando agora, o que a gente está estudando? Está estudando a visão, as cores. Então, em resumo aí para você, viu? Moral, hein? Em resumo aí, o que a gente tem? Para eu poder enxergar alguma cor, só acompanhar aí a tela, tudo vai depender o quê? Digamos que eu queira enxergar. Como que eu sei que um objeto ele tem uma cor vermelha? Isso significa o quê? A luz ela vai bater nesse meu objeto e ele vai absorver todas as cores menos o vermelho. E aí esse vermelho vai vir para o meu olho. A mesma coisa vai acontecer com o azul, com o amarelo e por aí vai. O branco ele vai refletir toda a cor. Então toda cor refletida é, ele vai chegar ali no nosso olho. E aí qual é a grande sacada? Por que a gente enxerga branco e não as outras cores? Né? Por que quando vem o branco eu não enxergo o azul, o vermelho e tudo mais? Eu não enxergo simplesmente por causa da saturação. Como eles estão tão misturados, bem misturados, eu não consigo identificar quem é quem. Em resumo, é isso que está acontecendo. E aí, o que eu vou ter? O preto ele vai ser a ausência das cores, então não vai chegar nenhuma. E como que a gente identifica essas cores? No nosso olho existem vários sensores. Existem sensores que são sensores de luz e sensores de cor. Os sensores de cor são esses caras aqui, ó, que são os cones. É o vermelho, azul e o verde. Dependendo da composição desse cara, 30 de um, 40 do outro, 20 do outro, eu consigo enxergar cores diferentes. Que é exatamente o que eu quero mostrar para vocês. Então, vou parar um pouquinho a apresentação, vou mudar para uma janela. Então, o que eu tenho aí? Segue aí a telinha que está compartilhada. Dependendo da composição de cores que eu tenho, não, essa aqui. Então imagina que eu estou enxergando aqui ó, só verde. O verde está entrando no meu olho e eu estou enxergando a cor verde. E aí o que acontece? Isso porque meu bastonete, meu cone, minha célula cone, só está sendo ativa o verde. E aí se a vermelha for ativa, as duas vão se misturar e eu vou ter uma composição das duas cores. A mistura das duas cores vai me gerar o amarelo. Se eu misturar o verde, o azul, eu vou ter que a mistura dessas três cores, ou seja, meus componentes ali vão se misturar e eu vou ter meu branco. Qualquer variação desse cara, olha lá, eu vou ter uma composição de cor diferente. Então eu tenho o rosa, o azul claro, um cara que parece um verde meio estranho, e por aí vai. Então as cores elas são formadas exatamente dessa forma, né? As cores que a gente vê. E aí voltando então para a apresentação, vou deixar esse link para vocês, caso queiram visualizar. Então como funciona? Nós temos esses caras que cuidam das cores, mas temos também os caras que vão cuidar da profundidade, que são esses amarelinhos aqui, ó. E eles se apresentam em maior quantidade. Isso porque, para nós, a profundidade é muito mais importante do que a cor. Ou seja, eu saber se tem uma presa, né, um alimento, saber se eu consigo chegar nele ou não. Ou seja, ter uma noção de profundidade, se ele está perto ou ele está longe. É muito mais importante do que eu saber identificar a cor dele. Então, por isso que na nossa visão, nós temos o quê? Uma quantidade maior desses caras, de sensor de profundidade, e uma quantidade menor desses outros coloridos. E aí a gente vem um efeito interessante. O que é uma pessoa daltônica? Dal com L. O que é uma pessoa daltônica? Uma pessoa daltônica é uma pessoa que não consegue enxergar uma das cores direito. Se não for o corretor para me dizer que é com X, eu vou continuar escrevendo CH.
Então o que acontece? Uma pessoa daltônica é uma pessoa que não enxerga direito. Ou seja, o que isso significa? Significa que de uma dessas três aqui, ela tem menor quantidade. Então digamos que ela tem o verde menor em quantidade. Então qualquer coisa relacionada a verde, ela não vai conseguir distinguir muito bem, porque vai estar em uma quantidade menor. É exatamente o que acontece com uma pessoa daltônica. Então, ele não vai conseguir enxergar exatamente devido a isso, porque a quantidade de um para o outro é diferenciada. E aí ele começa a ter dificuldades na hora de enxergar. Ah, acho que aqui, aqui, ó. Então, basicamente vai ser esse o grande efeito. E existem vários testes para poder se identificar se uma pessoa é daltônica ou não. Então aqui ó, alguns exemplos de daltonismo. Tem o protanópia, que ela tem uma cegueira do vermelho. O que é uma cegueira do vermelho? Significa que aquela célula que capta a cor vermelha, ela tem uma pouca quantidade no olho. Então ela não vai estar enxergando direito esse vermelho. Já o outro aqui, que é uma cegueira do amarelo e do azul, significa que ele vai ter uma falta, né, desse aí provavelmente deve ser o verde e do azul. Então, devido a essa proporção diferenciada, a pessoa ela enxerga cores diferentes. Então, isso é um problema muito sério, porque o mesmo azul que eu posso estar vendo pode não ser o azul que você vai estar vendo, pode ser uma cor totalmente diferenciada. E aí, a gente costuma ter aqui formas de identificar se uma pessoa é daltônica ou não. Uma delas é esse teste de daltônica aqui, ó. Ou seja, em cada uma dessas aqui apresenta um número, né? Então, se a pessoa consegue identificar o número que ela está enxergando aqui, não sei se vocês estão enxergando, vocês conseguem identificar? Gustavo, Ronan, Thaís, consegue identificar o primeiro, qual é o número que tem aqui no primeiro? Estão presente? Que número seria? Hein, Ronan? Boa, isso aí. Então, a gente tem o 2 aqui, o 29, o 5, 42, 6, 10, 57 e 7. Então, basicamente a gente vai ter aqui uma das formas para poder se identificar se a pessoa tem um diagnóstico de daltonismo, né? Que é exatamente essa falha desses carinhas aqui. O interessante é o que? O daltonismo ele ocorre em homens, ele não ocorre em mulheres. Pode ocorrer a situação de ocorrer em mulheres? Pode. Só que é algo assim extremamente raro. Né? Ele é muito mais comum de ocorrer em homens. Né? Tanto que, se eu não me engano, tem até uma propaganda de alguns óculos que a pessoa daltônica coloca o óculos. Não sei como que funciona, tudo bem? Imagino que tenha ter alguma coisa ali de sinapse, algo que estimula o olho. Realmente não sei como funciona. Mas o que acontece? A pessoa consegue enxergar o... as cores direitinho. Então, nessa propaganda, o que, que acontecia? Era uma mulher que usava um óculos e tinha problema de visão. Então era interessante porque não ocorre em mulheres, né? Na propaganda era para ser o homem utilizando. Certo? A princípio é esse conceito. Então vamos lá, vamos continuar com a ideia. Então, como que a imagem em si ela é formada? Imagina como se o olho ele fosse um quadro negro, um quadro preto, digamos assim, né?
E aí o que acontece? Conforme a luz ela vai chegando, basicamente o que ele vai fazendo? Ele vai pintando o quadro. Então, em vez de eu ter um quadro branco, eu vou ter simplesmente um quadro preto. Então, aonde a luz está chegando, ela vai entrando e vai formando a imagem. Aonde não tem luz, né, porque a gente sabe que a cor preta ela não reflete a luz, ele vai continuar preto. Então, a imagem que a gente enxerga, né, ela sempre vai ser de cabeça para baixo. Ou seja, ela é semelhante ao que a gente viu na última aula da câmera. Né, da câmera escura é o mesmo efeito. Então, no olho humano, o que a gente vai ter? O que é importante saber no olho humano? No olho humano, nós temos aqui a fóvea. O que é a fóvea? A fóvea é o ponto central aonde a luz ela é pontuada. Toda a luz ela vai chegar em um único ponto aqui nessa fóvea. E aí, qual é a grande sacada? Aqui é onde eu vou ter, por exemplo, o meu nervo óptico, que é um ponto cego. Existe um ponto cego na nossa visão. Né? Existem vários vídeos para poder se encontrar esse ponto cego. Então, é os movimentos que você movimenta o olho para um lado, movimenta o olho para o outro, né? Que eu vou até deixar o vídeo linkado aqui para vocês. Bota até como atividade para casa, né? Botar um que ele mostra onde tem ali o ponto cego, digamos assim. Então, vai existir essa parte onde ela vai estar formada. E aí nós temos aqui a lente, temos a córnea, a íris, a pupila, o músculo ciliar. Então vamos lá. A lente, ela vai funcionar como uma lupa, como o óculos que a gente tem, tudo bem? É ela que vai regular o foco da imagem. A gente vai chegar lá na definição de foco, tudo bem? Ou seja, quando o objeto não está focado, ele fica embaçado. Né? Igual quando a gente vai tirar uma foto. Fala assim, ah, está desfocado. Significa que ela não está nítida, ela não está na posição certinha. A lente ela é responsável por fazer isso. Mais para frente a gente vai ver como ela faz isso. A gente tem ali a córnea. Né? A córnea, basicamente, ela vai ser, se eu não me engano, ela vai ser uma proteção do olho. É isso mesmo. A córnea ela é uma proteção do olho. Ou seja, é ela que vai proteger, por exemplo, contra, sei lá, radiação, né? Se você pegar, olhar para o sol, o que vai queimar não vai ser o seu olho, vai ser sua córnea. Então muitas pessoas têm problema de córnea. Em Friburgo, se eu não me engano, é uma das cidades onde tem mais exame de transplante de córnea. Eu me lembro de ter visto algo relacionado a isso, que meu amigo tem um problema referente a esse caso. Então a córnea ela vai proteger o olho, né? Seja proteger da chuva, proteger de radiação, né? Radiação de luz, poeira, qualquer coisa. Nós temos a íris. A íris é onde ela vai estar ali, se eu não me engano, até hoje eu acho que tenta se identificar um real motivo para a íris, tá? Muitos acham que é questão de estética, de identificação, né? Porque, por exemplo, pessoas que têm uma íris muito clara, olho claro, têm dificuldade, por exemplo, de enxergar a luz. Né? Não consegue enxergar a luz. Né? Em dia muito claro, ela tem problema de visão. Já se ela tem uma íris mais escura, ela consegue enxergar melhor. Então, até então, se eu não me engano, eu acho que não tem uma função para a íris. Né? Porque ela não apresentaria vantagem. Ela controla a quantidade de luz no olho. Tá bom. Quem faz isso, na verdade, é a pupila, né? Mas... né? Ok. O outro cara que a gente tem é a pupila. Qual é a definição da pupila?
A pupila é aquele pontinho preto e ele tem a função de ser igual ao diafragma, ou seja, igual aquele obturador que a gente viu na câmera. É ele que vai controlar a quantidade de luz. Então, quando a luz está muito escura, a pupila vai dilatar. Quando ela está muito clara, a pupila fecha. Isso porque, se eu tiver uma concentração de luz, pensa que você está pintando o quadro. Né? Eu cheguei a falar que a formação da imagem é um quadro pintado. Uma coisa é você pintar, por exemplo, com um pincel todo bonitinho. Outra coisa é você tentar pintar jogando balde de tinta de uma vez só. No pincel bonitinho, você vai conseguir um detalhamento, você vai conseguir uma perfeição melhor. Já no segundo caso, você vai estragar a pintura, ou seja, você vai ter uma saturação de uma cor. E é exatamente o que acontece. Então, se você tiver uma pupila muito dilatada, a luz ela vai vir com tanta intensidade que você não vai conseguir enxergar direito. Você vai enxergar tudo branco. Então, o branco em si, ele é considerado uma saturação da luz. Né? Por isso que quando a luz forte ela bate, né, a gente não consegue enxergar direito. E aí a gente tem o músculo ciliar. O que o músculo ciliar faz? O músculo ciliar ele vai ter a função de moldar a lente. Ou seja, ele vai fazer com que essa lente ela se molde. Para quê? Para poder ajustar o foco. Então, quando a pessoa começa a ficar velha, né, começa a ter uma idade ou algum problema genético, por exemplo o meu, né, que eu utilizo óculos, o meu grande problema é o quê? Conforme a gente foi ver lá a minha deformação do olho, né? Mas o grande problema é porque às vezes o músculo dessa pessoa ela fica muito flácido, muito frágil. Então a pessoa tem dificuldade de focar a imagem. Ou seja, o músculo já não funciona direito. Então ela não consegue mais formar a imagem. E aí ela tem problema de visão. Então ela tem que acabar utilizando o óculos, né, para esse efeito. Então, em resumo, a gente vai ter exatamente isso aqui, ó. Basicamente eu vou ter isso aqui, ó. Quando eu tenho um olho míope, em vez da imagem se formar aqui atrás, a imagem ela vai se formar antes. E isso vai fazer com que a pessoa enxergue borrado. Já quando a pessoa tem um problema de visão de hipermetropia, ela vai enxergar isso depois, ou seja, ela não vai ter a formação da imagem direito. E aí o que é o astigmatismo? O astigmatismo vai ser, na verdade, uma deformação dessa córnea. Ou seja, essa parte da minha lente, né, ela não está totalmente nivelada. Ela está como se fosse toda quebrada, digamos assim. E aí eu vou ter um grande problema para a luz chegar ali, porque ela vai chegar a cada um de uma forma diferente. Então, basicamente, é isso que vai acontecer com a pessoa. Então, a gente vai ter exatamente esse efeito aqui, ó. Uma pessoa normal, ela vai conseguir enxergar o objeto, que são esse cara aqui, eu acho que é um homem, né? E essa criança, e o fundo com nitidez. Uma pessoa que é míope, pelo fato da imagem se formar antes, ela tem dificuldade em enxergar coisas muito distantes. Então ela vai enxergar bem a pessoa, mas o fundo ela não enxerga. Já a hipermetropia é o contrário. Ela enxerga melhor de longe, mas não enxerga muito bem de perto. E o astigmatismo, como é aquela deformação, ela vai acabar enxergando tudo borrado. Então o que vai acontecer? O que vai acontecer? Existem lentes próprias para poder solucionar cada um dos problemas. Então, esse tipo de lente aqui é uma das coisas que a gente vai começar a ver na próxima aula.
né? Lente divergente, convergente, né? Biconvexa e por aí vai, que é a ideia que a gente veja aí futuramente nas próximas aulas. Alguma pergunta, gente? Algo que queiram perguntar? Gustavo, Ronan, Thaís? Tranquilo? Então, eu acho que já deu um tema bom, que a gente viu toda essa parte do olho, viu a estrutura e tudo mais direitinho. Eu acho que tá de boa por hoje. Então, como atividade, o que vai ficar para casa? Vai ficar exatamente esse tipo de exercício aqui. São vídeos que ele mostra basicamente os defeitos da nossa visão, ou seja, como a nossa visão ela pode ser enganada, né? Isso porque a grande parte, né, do truque, né, de mágica consiste o quê? Em você distrair a imagem, né, distrair a atenção da pessoa, ou seja, trabalhar com a visão dessa pessoa. Então, basicamente ele mostra que há pontos falhos, né, na nossa observação. Então ali tem pontos que vão ali fazer com que você enxergue cores e tudo mais, que fica aí para vocês verem como, digamos, atividade para casa. Isso aqui eu vou mandar também no Google Classroom lá para vocês. Tudo bem, gente? Então acho que só esses dois exercícios acho que tá bom. Qualquer coisa, se eu achar mais, eu passo mais para vocês. Certo? Então terminamos por aqui. Tudo bem?